Aleluia. Queridos, nós começamos na semana passada uma série de mensagens, e hoje Deus certamente falará ao meu e ao seu coração da mesma forma que falou semana passada. Talvez você está aqui pela primeira vez hoje, então permita o amado Espírito Santo do Senhor falar ao seu coração. Amém? Palavra do Senhor, o tema da mensagem de hoje, por favor, projeção. O tema hoje é obstáculos de uma vida poderosa de oração. Preste atenção, obstáculos de uma vida poderosa de oração. Todos nós certamente temos uma vida de oração, mas o Senhor Jesus hoje chama eu e você para termos uma vida poderosa de oração. Não apenas uma vida de oração, não apenas uma vida onde eu oro quando eu acordo, eu oro quando eu vou comer um alimento, eu oro ali simplesmente em um momento rápido quando eu estou com a minha família, ou quando eu vou começar o trabalho, eu oro ali no trabalho. Isso é uma vida básica de oração, onde nós cumprimos alguns pontos, algumas tabelas de oração do dia a dia. Deus, Ele chama eu e você para um nível muito maior, para você viver algo sobrenatural, para você viver algo que é poderoso. E o texto que nós vamos ler se encontra no Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo de número 22, e o texto diz assim: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se porém os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em vocês são trevas, que grandes trevas são. Amém. Feche seus olhos. Pai, nós oramos ao teu santo nome, glorificamos a sua presença que habita em nós. Estamos reunidos aqui na sua casa, neste santuário, Deus, onde como seus filhos nos reunimos, como seus discípulos, como aqueles que querem aprender através da sua palavra, algo poderoso para as nossas vidas. Deus, o Senhor começou, Pai, na semana passada, a falar aos nossos corações, despertar o nosso coração, Senhor, e nessa noite, sua palavra ela foi aberta, ela foi lida. Deus, nessa noite aqui nós adoramos o seu santo nome, nós adoramos a sua presença. Foi tão nítido sentir o Senhor aqui nessa noite. E Deus, após termos a oportunidade de adorar o Senhor, de ofertar na sua casa, de ouvir, Pai, essa belíssima poesia, agora, Senhor, nós queremos também mais uma vez ouvir a sua voz através da sua palavra. Fala comigo, fala com seus filhos, assim como Samuel, Pai, nós falamos ao Senhor, fala, porque como seus filhos, estamos aqui para ouvir a sua voz. Oramos assim, Deus, não em nosso nome, mas nós oramos o nome santo e poderoso do nosso Mestre Jesus Cristo, amém. Quando eu fiz essa pergunta para a irmã Sueli, eu fiz porque, de verdade, eu sou uma pessoa que ama escrever. Quando eu era pequeno, ainda bem que vocês não riram, só a fileira ali da frente. Mas quando eu era pequeno, eu queria ter uma máquina de escrever, porque eu achava que eu queria ser um escritor, um jornalista. Eu queria escrever biografias, era a minha paixão. Eu pedi para o meu pai umas dezenas de vezes: me dá uma máquina de escrever? E por algum motivo ele nunca deu. Eu sou curado por isso, gente, tá? Só compartilhando. E quando eu pedi para a irmã Sueli ela recitar esse poema para nós, esse poema que ela já escreveu há uns anos, fui tomado desse sentimento. Como que escreve uma poesia? Hoje nós vivemos numa vida tão artificial, onde nem nós somos mais autores dos nossos próprios textos. Nós temos a inteligência artificial, nós temos o ChatGPT, que muitas vezes escreve livros, poesias, sermões. Mas quando a irmã Sueli ela diz, como é que escreve uma poesia?
é pelo olhar, é por aquilo que está aqui dentro, de você conseguir, através de um casal, de uma criança, dos pássaros, de uma frase escrita, você conseguir extrair de dentro de você algo tão lindo e belo como uma poesia. E queridos, eu não passei para ela qual era o tema da mensagem, e justamente hoje o que nós lemos fala a respeito dos olhos. Se você entendeu a resposta da irmã Sueli, a poesia ela nasce através do olhar. Porque para as mãos projetarem, escreverem, precisou primeiro olhar. E o texto que nós lemos fala justamente sobre o olhar. E queridos, eu quero dizer algo para você nessa noite. E você vai entender isso que eu vou te falar. Talvez você entenda agora, no final da mensagem ou no meio da mensagem. Quando Deus ele governa a sua vida, quando Ele governa a minha vida, todo o nosso arredor é governado por Ele. Preste atenção nisso. Quando Deus é quem governa a minha vida, todo o meu arredor é governado por Ele. Quando Deus, Ele é quem ocupa o centro do meu coração, é Deus que determina toda a minha vida. Então, se Deus ele é o centro da minha vida, é Deus quem governa as minhas decisões. Se Deus ele é o centro da sua vida, é Ele que governa a sua agenda, é Ele que governa os seus desejos, é Ele que governa as suas prioridades. Porém, se Deus ele não é o centro da sua vida, se Deus não é aquele que ocupa o centro da sua existência, inevitavelmente outro algo vai ocupar o lugar de Deus no centro da sua vida. O coração humano ele sempre encontrará algo para governar ele. Se o seu coração não é governado por Deus, outra coisa vai governar o seu coração. O coração humano ele sempre precisará ser governado por algo. Jesus ele revela isso no texto que nós lemos, o texto de Mateus. Jesus ele fala que a lâmpada do nosso corpo são os nossos olhos. E Jesus ele traz aqui duas realidades dos olhos. Porque Jesus ele diz: se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será cheio de luz. Porém, se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo ele estará em trevas. E queridos, algo que treme, faz eu tremer nas palavras de Jesus, porque Ele diz: portanto, se a luz que existe em vocês são trevas, que grandes trevas são. Muitas vezes nós somos tomados de uma ideia que a nossa vida espiritual ela realmente existe, mas Jesus ele está dizendo: se a luz que habita em você são trevas, que grandes trevas são. Essas palavras de Jesus, ela faz parte do Sermão da Montanha. Jesus, ele prega a sua famosa mensagem, o Sermão da Montanha. E Jesus, ele está ensinando algo nesses versículos que é muito bom para que eu e você saiamos daqui entendendo. O olhar do nosso coração e a condição da nossa vida interior caminham juntos. Caminham juntos. Os olhos nesse texto, preste atenção, eles representam a captura de toda a nossa atenção. Quando Jesus ele está falando aqui dos olhos, Jesus ele está falando que tudo aquilo que chama a nossa atenção, tudo aquilo que capta a sua atenção, tudo aquilo que tem a sua prioridade, tudo aquilo que tem o governo da sua vida, Ele gere e Ele governa os seus desejos. Por isso a gente tem que tomar cuidado com quem governa o nosso coração. Porque se o governo do nosso coração estiver na autoridade de Deus, a sua vida será cheia de luz, a sua vida será maravilhosa. Mas se o que ocupa o seu coração for outras coisas,
Talvez você vai estar com uma venda nos seus olhos, acreditando que você é alguém espiritual, mas alguém que apenas é um religioso, acha que é espiritual, mas não é espiritual. Se Deus ele governa os nossos olhos, a nossa vida, ela se enche de luz. E é exatamente aqui que muitos de nós nos perdemos na nossa vida. É aqui que eu e você muitas vezes começamos a perder uma das áreas mais importantes da nossa vida, que é a vida de oração. Quando eu coloco qualquer coisa como prioridade da minha vida, a oração ela deixa de ser uma prioridade e ela passa a ser apenas um momento, se é que eu posso ter um tempo para orar. Às vezes, o tempo de oração que eu ou você temos, é esse tempo que nós estamos na igreja, que nós oramos no começo do culto, que nós oramos pelos dízimos e ofertas, que nós oramos por uma cura, que nós oramos pela mensagem. E se nós prestarmos atenção, a nossa vida de oração ela está morrendo. E muitas vezes a nossa vida de oração ela morre não porque eu deixei de amar a Deus, não porque eu deixei de acreditar em Deus, não. Muitas vezes acontece porque há obstáculos que começam a surgir entre o meu coração e a presença de Deus. Esses obstáculos na nossa vida são coisas que aparentemente são pequenas, são significantes, são coisas que aparentemente são normais, coisas que aparentemente são boas, mas que pouco a pouco vai roubando o espaço de Deus, que pouco a pouco vai tirando Deus da centralidade da nossa vida e vai dando espaço a outras coisas. E hoje eu quero falar sobre isso, sobre esses obstáculos de uma vida poderosa de oração. Talvez o fato de você não conseguir ter uma vida poderosa de oração é porque existem inimigos, é porque existem obstáculos que está te impedindo você de acessar uma vida poderosa de oração. Como eu disse, esse texto faz parte do texto do Sermão da Montanha. Na verdade, nós precisamos ler a partir do verso 19 até o verso de número 24, para que a gente entenda o contexto geral daquilo que Jesus está falando. E para que não haja uma interpretação errada da minha parte, da sua parte, eu quero explicar para você um pouco, bem rápido, sobre o fluxo dessa conversa, dessa pregação de Jesus. Jesus ele não começa falando dos olhos, Jesus ele começa falando sobre tesouros. Jesus ele diz assim: não acumule tesouros na terra. Por quê? Porque é onde as traças e as ferrugens destroem. Aí Jesus ele está falando aqui, os tesouros daqui são insignificantes. Não gaste a sua vida, não perca a sua vida. E olha só, eu não sei o que acontece, mas toda vez que eu vou pregar e a Lu está na liturgia, Deus ele alinha o meu coração com o coração da Lu. Duas coisas que a Lu falou foram as coisas que Deus ele falou comigo. Primeira coisa é justamente isso, sobre pessoas que têm muitas riquezas, e são pessoas doentes, são pessoas amargas, são pessoas que não são felizes. Pastor, você está falando que o dinheiro é um problema? Não, o dinheiro é uma bênção, quando eu e você sabemos administrar ele. O dinheiro ele começa a ser uma maldição quando o dinheiro ele começa a ser o nosso Senhor. Deus ele nos deu a autonomia de governar sobre o dinheiro. O problema é que o dinheiro ele tem governado sobre nós. Esse é o grande mal da humanidade. E Jesus ele está dizendo: não perca a sua vida com coisas que vai ser destruídas, serão desfeitas aqui na terra. Busquem os tesouros do céu, porque nem as traças e nem as ferrugens podem destruí-las. Olha só que lindo. Em seguida Jesus ele apresenta um princípio espiritual, e ele fala assim: aonde estiver o seu tesouro, ali vai estar o seu coração. Onde estará o seu tesouro? Onde está? Ali também vai estar o seu coração. O que Jesus está querendo dizer com isso?
que aquilo que eu e você valorizamos, ele vai moldar a minha direção. Aquilo que eu e você damos muita prioridade, vai definir a direção que eu tomo da minha vida, da minha casa, da minha vida de oração. Então é nesse contexto que Jesus ele introduz a metáfora sobre os olhos serem toda aquilo que ilumina o nosso ser. E ele fala que o olhar ele revela a intenção do coração. No contexto judaico, essa palavra olhos bons, no texto original, no grego, ele traz uma ideia para o judeu de um coração gentil, de um coração generoso, de um coração que não é avarento, de um coração que é simples. E a mesma palavra também, olhos maus, no grego, traz essa ideia para os judeus da cobiça. Os olhos que cobiçam as coisas do mundo são olhos maus. Pessoas avarentas têm os olhos maus, porque o seu interior está coberto de escuridão, não tem a luz do Senhor. Significa também uma vida direcionada pela vaidade, pela inveja, pela distorção espiritual. Então Jesus ele está ensinando que a maneira como eu e você enxergamos determina a nossa condição espiritual da nossa vida. Se os meus olhos forem maus, todo o meu ser vai ser mau. A Lu falou algo também que está na mensagem sobre a alma. A alma é todo o nosso ser. Se os meus olhos são maus, a minha vida inteira vai ser um problema. Jesus ele está ensinando que o problema espiritual ele não começa nas mãos, ele começa no olhar do nosso coração. Muitas vezes nós achamos que o problema da nossa vida é aquilo que começa externamente. Não, o que é externo, ele só reproduz aquilo que está aqui dentro. Hoje eu quero falar sobre 5 obstáculos que impedem você de ter uma vida poderosa de oração. Hoje eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram, e eu disse que esse seria o texto, o tema. E eu pedi para algumas pessoas, perguntei, o que são distrações para vocês? E com base naquilo que algumas pessoas falaram, eu selecionei 5 coisas, e eu vou trabalhar isso hoje aqui. Hoje eu fiz algo completamente diferente. Geralmente eu passo dias e dias orando, preparando o meu sermão, mas para os pontos dessa mensagem sobre os obstáculos, eu quis ouvir as pessoas que estão no meu Instagram, saber o que são aquilo que impedem eles de ter uma vida com Deus. E eu quero convidar alguém que possa me ajudar. Você que está aí atrás, talvez você não esteja vendo com clareza, mas existem alguns obstáculos que foram colocados de forma proposital. Eu gostaria que alguém tivesse a coragem de levantar e pegar aqui esse primeiro papel. Se não estiver em ordem, não tem problema, eu organizo a minha mensagem na cabeça. Muito obrigado. Você vai ficar aqui, né? Para você colar ali para mim. Não estava combinado, né? Mas agora está. Queridos, a primeira coisa que eu vi no meu Instagram, que uma pessoa comentou, claro, que obviamente a pessoa da igreja, eu não vou falar o nome dela, mas a pessoa disse que isso aqui é um obstáculo na sua vida de oração. Todo mundo consegue enxergar aqui? Está escrito assim, ó, agenda. Tá bem? Agenda. Agenda, ela é um problema. Pode colocar aqui, por favor. Tenta colocar. Se colar, se não colar, não colou. Obrigado, viu? A nossa agenda, quando ela é desgovernada, ela é um grande obstáculo para nós. Jesus, ele não está falando aqui sobre falta de tempo. Jesus, ele nem sequer está falando aqui de oração.
Esse texto não está falando de oração. Jesus ele está falando de uma vida interior. Só que se a minha vida interior ela não estiver alinhada com Deus no centro, não tem como eu ter uma vida de oração. E o problema não é a falta de tempo, mas é a falta do governo espiritual na minha vida. Porque eu te pergunto, o que tem governado você? Você governa a sua agenda ou a sua agenda tem governado a sua vida? Porque quando a nossa agenda ela governa a nossa vida, eu uso a desculpa de eu não tenho tempo para orar. Eu usava essa desculpa sobre a questão do emagrecer. Todo mundo sabe, eu já falei aqui no púlpito. Para me ajudar a emagrecer, eu tomei umas cápsulas de remédio para me ajudar a emagrecer, mas eu precisei também tirar todo o carboidrato. Eu fiquei mais de 3 meses só comendo carne, verdura e às vezes uma batata cozida pela Gabriela, ou assada. Precisei ir para a academia. E o motivo de eu ter engordado em 10 anos foi desculpa de dizer eu não tenho tempo para ir para a academia. E o problema quando nós damos desculpas, nós vamos só multiplicando essas desculpas. Quando eu estava na faculdade de teologia, eu já era pastor, eu trabalhava no Tribunal de Justiça na minha cidade, em outra cidade do lado, e de repente a agenda da igreja, ela começou a ser um problema para mim, porque eu comecei a observar que eu não estava tendo tempo de oração. Eu só abria a palavra para preparar o sermão, eu só orava pedindo para Deus me perdoar, me usar e falar com as pessoas. E a minha desculpa era: tem muitas coisas na igreja, tem muitas coisas da faculdade, o trabalho é muito corrido. São desculpas que nós vamos dando. E quando a gente aprende dar desculpa, a gente começa a se tornar expert em desculpas. Então, o problema da sua vida hoje não é que a sua agenda está lotada demais, não. O problema não é falta de tempo, não. O problema é o desgoverno espiritual da sua vida. Esse é o problema. Jesus ele não está falando diretamente de oração, mas ele está falando da prioridade do nosso coração. Jesus ele está dizendo que quando o nosso olhar ele é correto, toda a vida fica iluminada. Isso inclui o quê? As minhas decisões. Isso inclui o quê? O meu tempo, as minhas prioridades, os meus relacionamentos, meu dinheiro, minha espiritualidade. Ou seja, uma vida com os olhos em Deus organiza tudo. Aí você vive uma vida tão desregrada, e você olha para a pessoa que está do seu lado e você fala assim: como que você consegue ter uma vida plenamente organizada? Em tudo. Não é porque a pessoa é metódica, não, porque Deus é o governo da vida dela, Deus tem o governo da vida dela, e tudo ao redor dela começa a ficar organizado. E a gente começa a se questionar: por que Deus não está fazendo algo na nossa vida? Você não deu o governo para Ele? Você só quer as bênçãos de Deus, mas você não quer que Deus ele governe a sua vida. Isso para nós faz total sentido, porque Jesus ele vai dizer lá depois de alguns versículos, no versículo 33, busque primeiro o quê? O reino de Deus. Quem conhece esse versículo? Levanta a mão. Eu conheço. Mas quantas vezes eu deixei de buscar o reino de Deus em primeiro lugar, fui buscando tantas outras coisas. Eu achei que Deus ele curava casamentos. Eu achei que Deus ele restaurava casamentos. Até que eu descobri que Deus ele não restaura casamentos. Deus ele restaura pessoas. Pessoas restauradas restauram casamentos. Por que Deus ele não restaura casamento, pastor? Porque se Deus ele restaurar o casamento e não restaurar os dois indivíduos do casamento, vai dar problema de novo. É por isso que Deus ele precisa transformar pessoas. Deus ele precisa transformar a vida do homem. Deus ele precisa transformar a vida da mulher, para os dois restaurarem o seu casamento. Aí é a bênção de Deus. Aí é a bênção de Deus. Eu preciso de um voluntário aqui. Alguém carrega a nota em espécie?
Nota em espécie, dinheiro em espécie. Alguém tem uma nota que poderia trazer aqui? Dá você? Aqui o Rogério. Vamos ver, a nota vai revelar aí quem é o governo da vida dele. Ó, Deus é o governo da sua vida, hein, meu irmão? Quanto tempo faz que alguém não pega uma nota dessa na mão? Não filma não, que vão achar que eu sou da Universal. Para. Desculpa. A gente corta na transmissão depois, senão vai dar problema para mim. Eu não quero ser processado. Eu vou devolver, tá? Não vai ficar por oferta para a igreja não, a menos que vocês queiram. O que isso significa? A Gabriela falou dinheiro, óbvio. Poder de compra. Mulheres, hoje é seu dia, vocês gostam desse poder nas suas mãos. Gente, vamos lá, me ajuda. O que isso significa? Oi? Gente, tá difícil. Alegria. Vai, me ajuda. Vocês estão com medo por quê? Quem quer uma nota dessa? Só perguntei quem queria, não vou dar. Não é minha? Gente, o que significa isso? Poder de compra, alegria, papel. Não. Isso significa tempo. O Rogério e a Day, eles tiraram do tempo deles para produzir isso. Isso significa investimento de tempo. Talvez para um jovem ou adolescente do Upper, significa um lanche no Tons depois do culto. É Tons que fala, não? Talvez para um pai de família, isso significa combustível, mercado, fralda. Talvez para uma mulher significa... O que dá para fazer com 100 reais? Cabelo? Dá para fazer? Não dá para fazer cabelo. Não dá, né, Carol? Dá para fazer unha? Dá para fazer unha? Dá? Todas as unhas? Então o dinheiro ainda está valendo alguma coisa, né? Se dá para fazer as 20 unhas, está ótimo. Queridos, talvez para quem está na escassez, isso significa a resposta do Senhor. Talvez para quem trabalha com uma vida honesta, como eu sei que o Rogério e a Day são honestos, significa eu investi o meu tempo trabalhando, tendo recursos do meu suor, do meu trabalho. Mas isso não significa apenas poder de compra. Obrigado, Rogério, Day, aqui. Obrigado, querido. Meu Deus. Alguém quer mimar? Não, brincadeira. Brincadeira. Querido, preste atenção. Dinheiro significa tempo investido. Talvez você é um dizimista da casa do Senhor. Louvado seja Deus pela sua vida. Mas por que é que você investe do seu dinheiro devolvendo a Deus o que é dele, e você não consegue dar a Deus um tempo de oração? Porque talvez o que você está trazendo no altar é resto, não é fidelidade. Talvez o que você está trazendo no altar com seu dinheiro não é generosidade, é barganha. Por que é que eu consigo ser generoso no ofertar, mas eu não consigo ser generoso em buscar a face do meu Deus? O problema não é a agenda, não. O problema é que você está deixando outra pessoa, outra coisa governar a sua vida. Então, querido, no nome de Jesus, na autoridade que o Espírito Santo me dá nessa noite, eu quero profetizar sobre a sua vida. Que a agenda ela não vai mais governar você.
Isso daqui não vai mais governar a sua vida. A partir de hoje você vai colocar Deus no centro. É Deus que vai governar a sua vida agora. É Deus que vai governar a sua agenda agora. É Deus que vai ser a sua prioridade agora. É Deus que vai ser o centro da sua vida agora. Receba isso no nome de Jesus. Quebra esse obstáculo na sua vida. Micael, chuta esse negócio aqui para mim. Pode chutar, pode derrubar isso. Derruba. Pode derrubar. Não, derruba esse não, eu vou usar esse ainda. Amém, o obstáculo foi quebrado, em nome de Jesus. Deixa eu tomar uma água. Tem um segundo obstáculo na nossa vida. Pelo tempo eu já vou avançar. Mais uma pessoa corajosa. Não, você deixa outra pessoa agora. Aê! Gente, vocês estão sabendo que esses dois ficaram noivos ontem? Vamos aplaudir eles. Oi? Você não sabe se vai colar? Tudo bem. Alguém consegue ler? Falta de... Com quem? Com Deus. Esse é um outro obstáculo na nossa vida. Não porque nós não amamos Deus, mas é porque a vida com Deus, ela passa a ser um evento, não um relacionamento. Pastor, como que eu sei que a minha vida, ela não é um relacionamento com Deus, ela é um evento? Simples. Você sente Deus falar com você, tocar você, só quando você está na igreja? Quando você vai numa conferência? Você que participou do face a face, Deus só falou com você no face a face? Deus não falou mais depois do face a face? Então você viveu um evento. Você não entendeu o propósito do que foi feito aqui na igreja. Porque se Deus ele só falou com você em 2 dias de face a face, e já se passaram 2 semanas, e você sequer conseguiu orar a Deus, ouvir Deus falar, é porque você está vivendo de evento. Nós precisamos aprender a se relacionar com Deus. Queridos, com muito temor e respeito a vocês eu vou falar isso. Então, por favor, entendam o que eu vou falar. Não trate Deus como uma prostituta. Não trate Deus como uma prostituta. Ai, pastor, é muito forte o que o senhor está falando no altar. Estou escandalizado. Pois é, muitas vezes eu fiz isso na minha vida. Pois é, muitas vezes você tem feito isso na sua vida. Sabe por quê? Porque infelizmente, uma pessoa nessa situação que eu citei agora, ela só é procurada por alguém para satisfazer um prazer momentâneo. Nós temos feito isso com Deus. Eu só sei orar pedindo, exigindo. Se eu não tiver um relacionamento diário com a minha esposa, não vai adiantar eu querer ter intimidade com ela na cama. Eu vou estar tratando ela igual uma prostituta. No nome de Jesus, querido, quebre isso na sua vida. Eu falo com o maior amor que eu tenho pela vida de cada um de vocês. Não trate Deus dessa forma. Deus não é office boy, que você manda ele pegar isso, trazer aquilo. Não é. Deus ele não é fast food. Não. Deus ele é uma pessoa. Ele é relacional. Ele quer se relacionar com você todos os dias. Por isso Jesus ele fala: entra no teu quarto, fecha a porta, e no teu secreto você vai falar com o seu pai que te vê em secreto. O que é entrar no quarto, pastor? Intimidade. As pessoas que eu amo que vai na minha casa, eu recebo eles em determinados lugares da minha casa.
mas eu não trago para o meu quarto. O meu quarto é intimidade minha, Gabriela. A minha cama, ela tem que ter santidade, só eu e ela podemos deitar. Talvez você deixe seu pai entrar no seu quarto, sua mãe, seu papagaio, quem for entrar e subir na sua cama, suas visitas. Não faça isso no nome de Jesus. É um perigo você fazer isso. Intimidade do casal, só o casal. E trazer Deus para o quarto é trazer Ele para a intimidade, para Deus conhecer o seu coração. Ele já conhece, mas Ele precisa que você verbalize, para você também entender o seu coração. O que diferencia nós de outras religiões? O relacionamento. Precisamos respeitar todas as religiões, precisamos respeitar, mas tem uma coisa que nós temos no cristianismo que outras religiões não têm: intimidade, relacionamento com o único Deus que existe. Ontem eu fui atender um casal em casa, antes de eu vir para o Upper, e escreveram assim: estamos chegando, pastor. Aí 1 minuto depois tocou a campainha. Aí eu fui abrir o portão. Aí eu me dou de cara com 2 testemunhas de Jeová. Falei, gente, está acontecendo aqui. Aí eu, muito sem graça, eu pedi licença. Aí o casal tinha parado com o carro. Eu fui, entreguei algumas coisas para eles. Aí eles me entregaram um folheto. Aí a mulher começou a tremer porque o casal me chamou de pastor. A mulher: eu sei que o senhor é religioso. Opa, religioso não. Sou filho de Deus. Religioso não. Para você ir na nossa reunião, que bênção. Mas eu sou pastor de um lugar onde Deus Ele fala, onde Deus Ele se relaciona. Eu te convido para amanhã você estar lá às 7 horas da noite. Queridos, se eles tiveram a capacidade de ainda me entregar um folheto, sabendo que eu sou pastor, eu não vou falar de Deus para eles. A nossa diferença com eles é que nós temos relacionamento. Se você não está tendo relacionamento com Deus, não é porque Deus não quer, porque você não quer. Desde o início, Deus Ele vai atrás das pessoas. O homem e a mulher pecou, Deus foi atrás deles. Samuel era um menino, não tinha entendimento. Samuel, ele conhecia pelo que Eli, sua mãe, falava sobre Deus. Ele não sabia que era Deus. Deus foi atrás de Samuel. Querido, Deus Ele está batendo na sua porta. É você que não está deixando Deus entrar. Felipe, vem derrubar aqui o negócio. Mas não derruba esse não, por favor. Micael foi cheio de sede para derrubar o negócio. Derrube no nome de Jesus essa falta de relacionamento com o Senhor. Você vai sair daqui com um relacionamento restaurado na presença do Senhor Jesus. Se quem querer, diga amém. Terceiro obstáculo, alguém bem rápido. Bem, você está em pé, por favor. Não sente não, vem aqui por favor. Aproveita que você está em pé. Tire para mim esse terceiro obstáculo, por favor. Muito obrigado, Ana. Terceiro obstáculo que colocaram na minha caixinha de pergunta foi: o que é isso? Falta de fé. Sabe por que você ora pouco? Sabe por que eu oro pouco? Porque eu espero pouco de Deus. O motivo de eu me relacionar pouco com Deus é porque eu espero pouco. O motivo de eu não apresentar a Deus o que está no íntimo do meu coração, o motivo de eu não apresentar a Deus o que eu estou passando, o motivo de eu não colocar diante de Deus o governo da minha vida, é porque eu espero pouco de Deus. E se eu espero pouco de Deus, é porque eu conheço pouco de Deus. Porque se eu conhecesse um pouco mais sobre aquele que é o autor e consumador da minha fé, eu oraria um pouquinho mais. Pastor, eu estou vivendo um inferno na minha casa. Eu não te culpo, querido, mas talvez seja a sua falta de fé
e você está orando pouco. Pastor, eu desacreditei da minha vida, eu estou com essa doença, os médicos já disseram que não tem o que eu fazer. Mas talvez seja da vontade do Senhor que você tenha uma outra resposta no nome de Jesus. Pastor, mas essa outra resposta ela não veio. Você está esperando um pouco de Deus. O problema é que eu entendo que Deus ele é grandioso, eu entendo que Deus ele pode fazer tanto. Ele ressuscitou Lázaro, ele curou aquela mulher que há 38 anos tinha um fluxo de sangue. Há 12 anos, perdão. 12 anos tinha um fluxo de sangue. A menina, a filha de Jairo que morreu. O mar que se abriu. Tantas coisas que Deus, ele se revela na palavra. E eu olho para a minha vida e eu acho que Deus, ele não vai fazer. Porque eu não mereço. Você espera pouco de Deus. Mas no nome de Jesus, que você quebre esse pensamento. Que você faça esse pensamento cair por terra no nome de Jesus. Não permita que esse pensamento ele domine mais você. Não permita que a sua falta de fé faça você morrer espiritualmente. Bia, aproveita que você está aí, derruba essa. Gente, só os Medina estão derrubando hoje, hein? E o Micael que é agregado. Vamos lá, para eu não demorar mais, o louvor pode já se preparar. Quando eu terminar a quarta, o quarto obstáculo, você pode entrar, o louvor pode subir. Quem pode vir aqui? Alguém aqui da minha esquerda? É que eu... Quem? Você. Pode vir, por favor. Não vou fazer isso não, porque vai que as crianças começam a falar que depois eu fiz. Cansaço espiritual. Talvez você esteja sentindo isso hoje. Há um cansaço, tem uma sobrecarga na sua vida. Você não sabe o que está te causando. A sua alma, ela está perdendo fôlego. Você não consegue respirar. Parece que você está morrendo. Parece que você não tem força. Você até tenta. Você até está tentando colocar sua agenda, reorganizar sua agenda. Você até está tentando ter um relacionamento com Deus. Você até está tentando ter um pouquinho mais de fé. Mas tem algo sobre você. Tem algo que te cansa, tem algo que você não consegue ficar de pé, tem algo que você começa a orar e você dorme, tem algo que está te fazendo, que está te impedindo, está sendo esse obstáculo, e ao cansaço, você está sentindo essa sobrecarga. Aí você procura uma das nossas psicanalistas, e elas começam a ajudar vocês. Talvez você comece a procurar médicos, talvez você comece a procurar autoajudas, coaches, e nada te ajuda. Talvez você tira férias e volta mais cansado. Parece que nada mudou. Parece que quanto mais você dorme, mais cansado. Parece que quanto mais você descansa, mais pesado fica. Parece que nada tira isso que está causando você se sentir desse jeito, a sua alma ser sufocada dessa forma. Porque pode ter uma ação espiritual sobre você. Pastor, eu estou endemoniado. Não, querido, calma. A gente tem que aprender a diferenciar o que são ataques espirituais, o que são ataques, manifestações. A gente precisa aprender a diferenciar. Às vezes, o que está te causando esse cansaço espiritual não é nenhum pecado, mas talvez há uma carga espiritual sobre você, sobre a sua casa. Você tenta organizar a sua casa,
e ela nunca está organizada. Você tenta limpar, ela nunca está limpa. Você tenta se mudar seu visual e parece que você nunca está bem. Nada que você faça muda. Você está precisando permitir Deus tirar esse cansaço de você. Ele diz assim: traz aqui para mim. Vamos trocar o nosso jugo, a nossa carga, porque a minha é suave, porque a minha é leve. Querido, Jesus ele não está dizendo que não vai ter um jugo sobre você, um peso sobre você. Não, ele está falando assim: vamos trocar. Você me dá isso que está te deixando cansado, e eu vou te dar o meu jugo, o meu fardo que é leve. Você sabe o que isso quer dizer? Jesus ele está falando assim: aquilo que você recebe de mim não te cansa. Aquilo que você recebe de mim não deixa você exausto. Aquilo que você recebe de mim te potencializa para você viver o que eu tenho para você. Entrega no altar do Senhor todo o seu cansaço, tudo aquilo que está sobre você. Eu repreendo agora tudo que seja espiritual, tudo que seja emocional, tudo que causaram na sua vida que tem te deixado dessa forma. Eu, no nome de Jesus, eu estou repreendendo na sua vida agora. Eu estou repreendendo na sua vida agora. Eu estou repreendendo na sua vida agora. Não vai ter mais cansaço na sua vida, não. Não vai ter mais cansaço, não. Não vai ter mais. Permita o Senhor te dar nessa noite aquilo que Ele tem para você, para você poder viver os propósitos do Senhor na sua vida. Aproveitar que eu estou aqui, já vamos derrubar tudo. Cadê o time de adoração? Esse sim é um problema espiritual gigantesco. Aqui, Bia, para você. Você consegue ler? Pode falar, gente. Ataque espiritual. Queridos, como pastor de vocês, eu não posso, e em hipótese alguma, esconder que sobre a nossa vida pode haver um ataque espiritual. Porque o nosso maior inimigo, o inimigo das nossas almas, ele tem um nome. Jesus chama ele de Belial, a serpente, o dragão, chama ele de Satanás, diabo, demônios, potestades. Estes vêm para destruir as nossas vidas. O ataque espiritual, ele acontece de várias formas. Existem os casos mais graves, que é quando a pessoa ela é possessa. Ela precisa de uma ajuda de um líder espiritual para orar e repreender e tirar. Mas existem ataques espirituais que são externos. Ontem eu falei para a juventude sobre as vozes que nós ouvimos. A voz do amado Espírito Santo é uma voz que vem, que a gente tem que aprender a discernir. É uma voz que vem de dentro de nós, porque o Espírito Santo ele habita em nós. E muitas vezes a gente acaba não entendendo, porque a nossa consciência ela também fala, e a gente não consegue distinguir o que é a nossa consciência e o que é Deus, a menos que eu conheça o Deus na palavra. Aí quando Deus falar, eu sei que é Deus, porque Deus ele nunca vai falar algo para mim que não seja compatível com a palavra dele. Mas a voz do diabo ela é uma voz que ela vem de forma externa. A voz do diabo parece que é uma voz que ela vem por trás, e ela vem para abalar a gente, para destruir a gente. E a maior luta do diabo na sua vida é fazer com que você não ore a Deus. Preste atenção. A maior luta do diabo na sua vida é fazer você parar de orar. Às vezes o inimigo ele coloca até coisas boas para te afastar do seu tempo de oração. Nem tudo que é bom vem de Deus.
A frase do faça tudo que você queira, viva plenamente a sua vida, não é assinada por Deus, é assinada por Satanás. Deus, ele não falou que eu podia fazer tudo. Querido, preste atenção. O Alessandro e a Marcela estão aqui, levanta as mãos. Tudo bem? Me permita usar a Alice, por favor. Posso usar o exemplo da Alice? Domingo passado a Alice escreveu uma carta para mim, dizendo que ela sente um desejo, um anseio, uma sede por levar a palavra de Deus à sua escola. E ela tem feito isso, ela escreve bilhetes espirituais, versículos bíblicos, e ela espalha pela escola. Só que ela sentiu da parte de Deus que era muito pouco. E como a escola é um ambiente que não pode se falar de Deus, mas é o campo missionário que Deus colocou ela. E preste atenção, você que tem filho, a escola que seu filho está é um campo missionário, que eu não tenho acesso, que essa palavra que eu estou pregando, ela não vai chegar até a escola, mas a luz do Evangelho, através do seu filho, vai chegar. Eu olhei para Alice e falei: Alice, Deus te deu um campo missionário, é a sua escola. Pastor, mas eu não sei o que fazer, porque as pessoas zombam de mim. Eu falei: isso é desde o início, Alice. Zombaram de Jesus, dos discípulos. Dei uma aula de metodismo. A palavra metodista, ela veio de uma ofensa. Wesley e os demais grupos de estudos de Oxford, da Inglaterra do século XVIII, eles eram chamados de traças da Bíblia. Por quê? O que uma traça faz? O que uma traça faz? Devora, né? Eles devoravam a palavra, então zombaram eles primeiro de traças da Bíblia, outros nomes, mas o nome que pegou foi, olha lá, os metodistas. Por quê? Eles tinham métodos para tudo: estudo bíblico, oração, jejum, fazer o bem, obras sociais, tudo. E o nome metodista surgiu de um chamado bullying. Talvez o bullying que façam com você hoje, talvez aí até algo que Deus ele vai usar na sua vida para você impactar as vidas das pessoas. Ai, pastor, coisa horrível falar isso. Pois é. Falei assim para Alice: Alice, o Evangelho, ele não precisa de debate. Eu e você precisamos aprender isso. O Evangelho, ele não precisa de debate. É através do amor. Porque o amor abre portas, porque o amor liberta, porque através do amor nós acessamos a vida das pessoas. E a Alice falou assim para mim: pastor, essa semana eu levando a Bíblia para a escola, as minhas amigas chegaram em mim e elas estavam discutindo a respeito de piercing e tatuagem, e elas queriam saber se diante da Bíblia, por Deus, era pecado ou não. E sabe qual foi a resposta da Alice? Eu poderia falar que me surpreendeu, mas depois de ver o que Deus tem feito na vida dela, não me surpreendeu. A Alice falou assim: depende. Depende do que você desenha, e depende se é algo permitido de Deus para a sua vida. Porque se o Espírito Santo não quiser que você não tenha, você não é para você ter. Precisa discernir a voz. A Alice tem 12 anos. Eu acho que ela deu uma melhor resposta, porque eu ia tentar fazer uma resposta tão teológica. Ela simplesmente ouviu Deus. Então a gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Por que eu estou falando isso? As vozes que ecoam, a obra do diabo, às vezes ela pode até ser boa, mas ele está levantando para nos afastar. Talvez um emprego, talvez um relacionamento, talvez um ambiente que eu decida ir, pode até parecer bom, mas é uma estratégia de Satanás para matar a sua vida espiritual. Jesus, ele não está falando de pecados escandalosos aqui.
Jesus, ele está falando de um coração dividido. Muitas pessoas passam por problemas espirituais por conta das legalidades que estão dando para o diabo. Você não precisa temer o diabo, é o diabo que precisa temer você. Se alguém se manifestar um dia no altar dessa igreja, não saia correndo, porque você está manifestando, porque o poder de Deus está liberando essa entidade satânica e libertando a pessoa. Não tenha medo. Você não precisa temer o diabo. Deus te levantou como autoridade na sua casa. Quem tem que ter autoridade na sua vida, na sua casa, é você. Desde o nascimento da Laura, nós passamos por muitas guerras espirituais. A Laura, desde menos de 1 ano de idade, ela acordava sempre no mesmo horário. Ela chorava e não tinha nada que fazia a Laura parar de chorar. Meu relacionamento com Deus estava em falta, igual um dos pontos que nós temos. Até que eu entendi que a Laura estava tendo um ataque espiritual. Pastor, o diabo faz isso na vida de uma criança? Faz. Deixa a criança doente, deixa pessoas enfermas. Por que Deus permite isso, pastor? A questão não é se Deus permite ou não. A questão é porque a gente está dando lugar ao diabo ao invés de dar lugar a Deus. Depois que nós tivemos o discernimento espiritual, nós repreendemos a entidade que queria entrar na nossa casa. E nunca mais a Laura acordou de madrugada chorando. Como pais, como líderes espirituais, adquirimos o hábito de orar e ungir os nossos filhos, porque os nossos filhos são consagrados a Deus, não ao diabo, não ao mundo. Pastor, eu sinto que há um ataque espiritual na minha vida. Deus quer te libertar no nome de Jesus. Permita o Senhor, Ele derrubar essa barreira, esse obstáculo no nome de Jesus. Não tenha medo do diabo. A palavra do Senhor diz: resistireis ao diabo e ele fugirá de vós. Quando você começar a voltar o seu lugar de oração, quando você voltar ao direcionamento do seu olhar, do seu coração, quando você voltar a colocar Deus no lugar que é dele por direito na tua vida, Deus vai começar a realinhar, a reorganizar tudo que estava bagunçado ao seu redor. Porque onde Deus governa, as trevas não podem permanecer. Hoje é o dia das trevas sair do meio da sua vida, da sua história, da sua casa. Oh Deus. Querido, se coloque em pé. Alessandro, pode derrubar. Pode derrubar. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus. Querido, eu já vou terminar. Nós vamos. Meu tempo já se esgotou. Mas eu declaro na sua vida que todos os obstáculos que você pode ter identificado nos que eu falei ou outros, essa é a noite que Deus está derrubando esses obstáculos. Deus, Ele está te dando autoridade.
Assim como cada um derrubou, assim como o Alessandro fez, usou a palavra do Senhor para derrubar o último obstáculo. Deus, Ele está te dando a autoridade hoje, no nome de Jesus, para você derrubar todos os obstáculos que te impediam de ter uma vida poderosa de oração. Chega de ser um crente medíocre. Pare de ser um crente que vive no raso. Pare de ser um crente que molha só os pés, os joelhos. Para, acabou. Você não vai voltar do mesmo jeito. Não vai. Feche seus olhos. Fé no seu coração. Você vai declarar esse louvor como a sua oração agora. No nome de Jesus.